Muito bem. Então, hoje nós escolhemos uma lição de Emmanuel para falar, porque carnaval tem muita gente viajando ainda, né? Então, ao invés da gente continuar o Livro dos Espíritos, a gente dá uma folguinha e nós abrimos aqui uma página de Emmanuel para aprender com Emmanuel. Emmanuel é fundamentalmente um espírito de um educador, né? Aliás, Emmanuel está reencarnado atualmente. Deve ter aí por volta de 12, 13 anos, né? O Chico dizia que ele reencarnaria aqui, próximo do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, e antes do Chico desencarnar, o Emmanuel já veio se despedir do Chico. E ele está reencarnado e numa encarnação comprometida com a educação. Então, provavelmente, nós vamos ver aí no futuro, daqui a alguns anos, um grande educador, alguém que vai dar grandes contribuições no campo da educação, do ensino, do aprendizado, né, no Brasil, dentro dos padrões do Evangelho, né? Quer dizer, a ideia é de evangelizar o coração humano. A mensagem de Maria Dolores, que a gente lê hoje, é muito clara e bonita. Ela fala assim, olha, a gente está conseguindo investigar os outros planetas, vendo as células, né, desvendando o átomo, mas o grande milagre ainda não aconteceu. Qual é o grande milagre? Transformar a humanidade numa humanidade boa, de pessoas de bem. Né? Então, o nosso intelecto ele está crescendo, está evoluindo, a humanidade está cada vez melhor, mas o nosso coração ainda está aferrado aos preconceitos, à maldade, né? À perversão, à malignidade, né? Ao desejo do mal, à vingança, à intemperança, ao ódio, não é? Tudo isso que nos aproxima das energias negativas, né? Deletérias, doentias, que vão criando enfermidades físicas, mentais, em nós, em torno de nós, no mundo, e isso vai produzindo efeitos sempre deletérios e negativos, como numa reação em cadeia, né? Nós vamos criando redes de energias putrefeitas mesmo, porque o nosso pensamento é vida. Aliás, há um livro do Emmanuel, muito bom, que a gente deveria estudar um pouco mais, que se chama Pensamento e Vida. É um título do Emmanuel, psicografado pelo Chico, que é uma maravilha, né? Que fala exatamente do efeito de nossas pulsões mentais sobre a vida em todas as dimensões da existência. Mas nós escolhemos aqui uma mensagem do Emmanuel, que é um espírito, outra informação importante. Tem gente que acha que o Emmanuel veio com o Chico, né? Ah, o Emmanuel, né? Revelou o Chico revelou o Emmanuel para a gente. Não. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já há mensagens transmitidas pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel já era um espírito da codificação, que estava auxiliando Allan Kardec na época do desenvolvimento da doutrina espírita. Então, ele já estava supervisionando esse trabalho de evangelização da humanidade, de cristianização das almas no planeta, já na época de Kardec, assinando como Emmanuel, que é uma expressão hebraica que quer dizer Deus conosco, mas é um espírito de lastro. Né? Nós vamos encontrar Emmanuel no romance Há 2000 anos, vamos encontrar Emmanuel em 50 anos depois, vamos encontrar a figura de Emmanuel no romance A Grande Espera, de autoria de Eurípides Barçanufo, psicografado pela dona Corina Novellino, que é um romance fantástico também, que fala dos essênios, etc. Então, há ali citações sobre o espírito Emmanuel, que é um espírito vinculado à educação. Então, desde que ele percebeu a importância do cristianismo e começou a sofrer com a distância de seu grande amor, Lívia. Para quem não leu o romance Há 2000 anos, vai ver lá a ligação do espírito Emmanuel
com Lívia. Lívia já é um espírito de altíssima categoria, de grande envergadura espiritual. Emmanuel, 2000 anos depois, ainda não reencontrou Lívia. Apesar de toda a evolução de Emmanuel, ela já está lá muito na frente. O Chico nos dizia que Lívia é um espírito de tal forma evoluído que já não tem forma humana mais, né? É uma luz pura que brilha no espaço eterno, como espírito já purificado, espírito já de altíssima evolução, né? E Emmanuel está ainda entre nós aqui, numa pleiade de mentores espirituais, cuja hierarquia, às vezes os espíritos nos contam. O Chico contava muito, né? Uma vez perguntaram para o Chico como era o encontro de Emmanuel com Anjo Ismael. Ismael é um espírito de altíssima evolução, que é responsável pelo cristianismo no Brasil, né? Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, psicografado também pelo Chico Xavier, vai ver a grande tarefa de Ismael, que, aliás, é o mentor espiritual da Federação Espírita Brasileira, quem dirige, não é, as orientações do movimento espírita no Brasil e hoje no mundo. Então, o Chico nos contou o seguinte, que, perguntado, né, como que são os encontros, como que o Emmanuel se encontra com Ismael no mundo espiritual? E o Chico respondeu, de joelhos. Emmanuel, só de joelhos. Então, olha só a altura do espírito Ismael e tal, né? A gente, por exemplo, deveria... E o Chico, uma vez, uma repórter falou assim, o Chico tinha uma mania de beijar a mão das pessoas, né? Beija a mão, beija a mão, beija a mão. E uma repórter incomodada falou, Chico, por que você, todo mundo que passa aqui, você beija a mão? Ele falou, minha filha, porque eu não consigo beijar os pés. Senão eu beijaria os pés, né? E aí a gente tem vontade de lamber a sola do sapato do povo. Porque se o Chico queria beijar os pés, né, o que a gente vai fazer? E eu escolhi essa lição, da qual eu vou falar, se der tempo, por causa da internet. Porque eu recebi uma piadinha tão bonitinha na internet, eu recebo muita porcaria, sabe? A maioria eu deleto, nem abro, porque não dá tempo. Mas aí eu vi assim, piadinha espírita, e eu adoro piadinha espírita, que diz que 2 dirigentes espíritas desencarnaram. E lá no mundo espiritual, eles chegaram numa fila muito grande, né? E eles perguntaram, o que é essa fila aqui? E aí tinha uma senhora que falou assim, essa fila aqui é o seguinte, é a fila de quem quis marcar uma audiência com o Cristo. Então, quem quer uma audiência pessoal com Jesus, tem que entrar nessa fila. E aí eles pegaram lá foram para pegar uma senha, né? Falaram, tem que pegar uma senha e a gente fica aqui esperando. E aí eles olharam a velhinha e falaram, e a senha da senhora, que número que é? Ela falou, a minha é 4.850.682. Esse é meu número, é a minha senha. E eles falaram, e como que é o critério aqui? Quer dizer, a senhora pegou essa senha, não tem jeito de passar na frente, atrás? Ela falou, tem. É o seguinte, quem fez mais caridade, passa na frente. Quem fez menos caridade, fica para trás. E aí eles olharam um para o outro e falaram, então tá na maciota, tá fácil, a gente foi dirigente espírita, vendeu pizza. A vida inteira ficou lá fazendo molho, campanha do quilo, isso, arroz, feijão, faz sopa, tal, legal. A gente, né, trabalhou no centro a vida inteira. E aí eles falaram assim, vamos deixar essa velhinha aqui, vamos lá para frente, que nós vamos passar na frente. E aí eles, por uma questão de consciência, falaram, olha, muito obrigado a senhora, viu? Mas assim, só por que mal lhe pergunte, como que a senhora chama? Ela falou, minha filha, lá na Terra eles me chamam de Madre Teresa de Calcutá. Eu achei o máximo a piada. Ou seja, é o tipo de
Os romanos diziam, ridendo castiga-te mores, quer dizer, rindo a gente aprende a lição, né? A gente se moraliza. Por quê? Porque dá uma ideia assim, da nossa arrogância, né? Da nossa prepotência, achar que faz muito. A gente, de verdade, não faz nada. De verdade, a gente não faz nada, né? É só pensar naquela passagem do Evangelho que Jesus fala assim, ó, você quer me seguir? Então volta, vende tudo que você tem, entrega tudo aos pobres e me segue. Vamos parar para pensar, se o Cristo hoje estivesse aqui na nossa frente, fizesse esse convite, será que a gente faria isso? Não, a gente até faria, desde que ele provasse que ele é o Cristo mesmo. E mais que isso, por interesse. Eu vendo tudo, mas lá em cima eu fico no bem bom, olha lá. Ó. Reino dos céus, né? Aquela coisa, a luz lá em cima, o paraíso, né? Então, assim, muito complicado. Imagine para aquele homem que de verdade não tinha ideia que Jesus era Jesus. Então era tudo ou nada e ele tinha que confiar meio que cegamente, né? Como aquele moço que queria segui-lo, e ele diz assim, olha, eu quero muito seguir o Senhor, mas meu pai morreu, eu preciso enterrar meu pai. E Jesus diz, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Né? Então, é difícil isso para a gente. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que é um dos mais interessantes do Evangelho. Quem tiver interesse, chega em casa e procura, que se chama Estranha Moral. Vocês vão ver lá, é o título do capítulo do Evangelho, Estranha Moral, né? Como é estranha moral? Aquela, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Você fala assim, mas Jesus não é o príncipe da paz? Como assim? Veio trazer a espada. Né? Aí a gente, estudando o Evangelho, a gente vai entender o que ele quis dizer com isso. Estudando o Evangelho, a gente vai entender por que ele fala, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Estudando o Evangelho, a gente vai compreender aquela aparente frieza do Cristo, quando alguém diz para ele no templo, olha, sua família está aí, sua mãe e seus irmãos. E ele, né, quase que friamente, diz assim, olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não fala assim, ai, que legal, nossa mãe, vem, não. E aí ele completa, ele diz assim, ó, aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, esse é o meu irmão. Então ele nos dá uma noção de afeto, de família, de ligação, de afinidade, que transcende, vai muito além dos laços consanguíneos e assim por diante, né? Mas voltando à piadinha, fala assim, então a gente não é nada, é melhor desistir, né? Ele fala, vamos jogar as muletas, deixa para lá, essa encarnação já foi mesmo, a gente deixa para outra, aí a gente começa tudo. Não, não é bem assim. O Emmanuel, o professor Emmanuel, que é esse espírito vinculado à educação, e aqui vai uma outra consideração importante, porque a tarefa da doutrina espírita é tarefa de educação. Né? Então, qual que é a principal tarefa, o principal escopo, o principal objetivo da doutrina espírita? É a educação. Né? Se a gente está cuidando só da mediunidade, mas não está no campo da educação estudando, tem algo errado. Se a gente está só fazendo assistência social, mas não está aprendendo nada com isso, não está estudando, tem alguma coisa errada. Certo? Então, o principal da doutrina é a educação. Por isso que os espíritos escolheram, para a codificação, não escolheram nenhum filósofo, nenhum médico, nenhum padre, nenhum sacerdote. Eles escolheram Allan Kardec, cuja profissão era professor. Essa tão valorizada nos dias de hoje, principalmente no Brasil. Todo mundo quer ser professor, né? Carreira maravilhosa, né? E Jesus, o único título que ele aceitou ser chamado foi de Rabi, que quer dizer aquele que ensina, né? As pessoas traduzem para a língua portuguesa como mestre, né? Mas na verdade é mais simples até, é assim, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que conduz.
seria como pedagogo na Grécia Antiga, né? Pede quer dizer criança, agogo quer dizer condutor, condutor de crianças. Pedagogo, aquele que conduz as crianças. Que crianças? De 0 a 102, 103 anos. Porque todos nós somos, do ponto de vista espiritual, crianças ainda, porque a gente não entende muito bem a vida, não entende muito bem a lição. E por isso precisamos ler, reler, principalmente os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus. Vai aqui uma outra indicação de leitura. Há um livro na literatura espírita que é fantástico, é um clássico. Comprem esse livro, leiam esse livro. Esse livro se chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Não é um livro mediúnico, é um livro de autoria do grande missionário espírita Kai Bar Schutel. Kai Bar Schutel foi o pioneiro da difusão espírita pelo rádio, aqui na cidade de Matão, né? Ele ficou célebre, né? Se tornou conhecido nos anos 20, né? Pelas instruções radiofônicas, né? Pela radiodifusão, criou a editora e o jornal O Clarim, depois a Revista Internacional de Espiritismo, foi contemporâneo de Eurípides Barçanufo, que está aqui no quadro à minha direita. O senhor Eurípides eram correspondentes, e o senhor Kai Bar se dedicou a estudar profundamente a doutrina, e esse livro é clássico. Se a gente quiser entender o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê junto com esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, é um livrão grosso assim, do Kai Bar Schutel, que é uma sublimidade, uma coisa linda, que vale a pena a gente ler o resto da vida aos pouquinhos e voltar a ler toda hora, porque é uma maravilha, inclusive em família, com criança, no culto do Evangelho no lar, marcar uma vez por semana para ler junto, todo mundo junto, entender, porque esse é o objetivo da doutrina. E o Emmanuel, o professor Emmanuel, nos diz assim nessa lição, que eu escolhi aqui, ó. Olha o título da lição: Ninguém é inútil. Se a gente não ler mais o texto, ficar só com o título, já ficou bom? Já consola um pouco? Se o Emmanuel está falando, ó, ninguém é inútil, tudo bem, vamos guardar isso e levar para casa aí. Se eu parasse a palestra aqui hoje, ó, agora, título da lição do Emmanuel, ninguém é inútil. Boa noite a todos, que Jesus nos... Acabou. Já estaria bom o título, né? Isso é marca, inclusive, dos espíritos superiores. Quando vocês começarem a ler algum livro, essas porcarias que estão saindo aí, psicografado e tal, e vocês veem que a linguagem está muito enrolada, texto muito difícil, precisa ir no dicionário toda hora, aquela gramática que enrola para não dizer nada, que você precisa ficar voltando 5 vezes para entender. Esse tipo de espírito está descrito lá no Livro dos Médiuns como os espíritos pseudo-sábios. São espíritos brincalhões que usam de médiuns vaidosos que querem publicar livro, ficar conhecidos, etc. E mandam um monte de porcariada que sai do nada e vai para lugar nenhum. E como a gente tem aquela mania da época do Rui Barbosa, de achar que quando a gente não entende é que o livro é bom, porque a gente tem essa mania. Em geral, a gente se acha um pouco burro, né? Por que o Brasil adorava o Rui Barbosa? Porque ninguém entendia o que ele falava, né? Então, assim, cuidado, o espírito de alta evolução, uma das principais características do discurso do espírito de luz é a simplicidade da mensagem. É a clareza, a objetividade, como o Emmanuel faz, né? Então, os livros do Chico não tem erro, né? Ainda assim tem o Humberto de Campos, que como desencarnou e logo começou a escrever pela psicografia, ainda traz um pouco de ranço parnasiano, que se usava, escrever um pouco difícil naquela época, mas ele fazia isso até para mostrar que a psicografia era autêntica, legítima, era ele mesmo que estava escrevendo. Mas, em geral, o espírito de luz é direto, objetivo, claro, simples, na lata. Ele não enrola e diz o que precisa ser dito. Então, olha aqui, ó. O que o Emmanuel nos diz aqui? Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso.
Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância, contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Então, quer dizer, não basta a usina. Tem que ter 1 milhão de mecanismos e instrumentos para que a luz, né, opere como tem que operar, né? Então, a gente chega num lugar, por exemplo, eu sempre fico pensando assim, né? A gente estuda muito, lê, então a gente pega esse livro, né? Mas dificilmente quando a gente pega um livro, a gente agradece o trabalhador rural que plantou o pinheiro, cuja madeira foi necessária para produzir esse papel. Porque se não fosse ele, esse livro não estaria aqui, ó, na nossa mão, né? Só isso? Não. O sujeito que produziu o lápis, o sujeito que produziu a prensa, o tipógrafo que ficou às vezes até alta madrugada, né, na tipografia naquela época, hoje em dia é tudo computadorizado, mas para montar os tipos, para poder imprimir, né, o distribuidor da tinta com a qual foi impresso o livro, o diagramador, o revisor gramatical, enfim, quer dizer, para que esse livro esteja aqui, a gente fala, que beleza, o livro do Emmanuel, do Chico. Tá, mas e aí? Se não fosse esse povo todo, não existiria o livro do Emmanuel, pelo Chico, né? Então, são os artistas anônimos, né? Agora, em época de carnaval, tem as escolas de samba, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu acho bacana ver o povo que empurra o carro alegórico. Vocês já viram, não? Está todo mundo aparecendo, a fantasia. Eles não têm fantasia. É uma camisetinha, e às vezes tem uns que vão dentro do carro empurrando para que o espetáculo aconteça. Então, e durante o ano as bordadeiras, os pintores, os artistas, etc., ficam lá, né, os desenhistas, para que o espetáculo aconteça. É muito comum o espírita amaldiçoar o carnaval, né? Assim, que horror, a festa pagã, os espíritos obsessores, né? Às vezes a gente recebe, que horror. Mas, lá no Rio de Janeiro, principalmente a população mais pobre, é a época que eles ganham um dinheirinho vendendo picolé, entendeu? O garçom trabalha mais, a cozinheira cozinha mais, porque enche de turista, compra o material escolar para os filhos, que começa a estudar agora. Então, eles passam o ano inteiro sonhando com o carnaval, porque é a época que entra um dinheirinho, né? Aquele povo que limpa a avenida para a turma passar, o sujeito que imprime a camiseta, que vende o sacolézinho, o milho, tal, na praia. Então, assim, a maldade está no nosso coração, né? Então, tem muita gente ali de bem trabalhando, chefes de família, que vivem daquilo, está gerando renda, fazendo circular riqueza, e os protetores estão ali também. Não tem só, que horror, energia negativa, aquela briga. Não, os mentores estão lá, os espíritos de luz, estão lá amparando, protegendo, os anjos de guarda. Quando acontece alguma coisa, eles vão lá. Por quê? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então, eles estão lá. Às vezes o sujeito está aqui no centro espírita e a mente dele está na sombra. E se a pessoa estiver desfilando na mangueira e com bondade, alegria, amor no coração, ela está mais iluminada do que nós que estamos aqui. Porque não é o de fora para dentro, é o de dentro para fora. Vai do que cada um carrega no seu coração, no seu pensamento, das nossas intenções e assim por diante. E aí continua o Emmanuel. O rio de muito longe fornece água limpa, atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento.
A rede pede tubos de formação variada, os tubos exigem a torneira. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, se requer o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo a pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. É o dever. É aquilo que a gente acorda de manhã e tem a obrigação de fazer, porque a gente se propôs aquilo, né? Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Olha que bonito isso. No clima do bem. De bom humor, né? Com disposição de alma, entusiasmo. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, ser diretor, presidente, chefe, coordenador, dono, patrão, nada disso. Uma tribuna brilhante, não preciso ficar falando. Aliás, falar é um peso. Falar é um peso. Porque, né, não sei você, mas eu, quando erro, é uma culpa insuportável. Tenho vontade de nunca mais aparecer aqui. Você está rindo? Vem cá falar para você ver. Né? Porque a gente está aqui, está todo mundo olhando. Então, uma coisa, mas quando a gente fala erra, é uma dor. É uma dor. Não só eu fazendo terapia com vocês aqui, me abrindo, é verdade. Difícil eu me sentir alegre, é uma culpa o tempo todo, porque é uma cobrança, ó, eu não posso, eu tenho que, imagine, não, é uma luta, né? Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Não precisas de um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com o prazer de servir. Então, eu sou pago para servir cafezinho. Se eu servir o cafezinho com alegria, tal, paciência, que beleza, eu estou contribuindo na obra divina. Eu não preciso ser a Teresa de Calcutá. A gente fica, ela é 8 milhões, então esse povo todo que está lá não é a Madre Teresa. Quem que é? É gente que fez o bem e a gente nem sabe. Ai, mas quem sou eu perto de uma Madre Teresa? Você é você. E isso é tudo, isso é o máximo, isso é divino. Isso é uma luz maravilhosa. Você é luz. Ah, mas eu sou tão simples, sou aposentado. De manhã eu acordo, lavo a calçada, vou lavar minha roupinha, vou lá no, como é que chama o negócio da pracinha ali? O pique. Vou no pique, vou não sei aonde, vou na hidromassagem, fisioterapia. Tá? Se você fizer tudo isso e transmitir coisas boas por onde passa, tá bom, tá contribuindo, colaborando na obra divina. Né? Se a gente puder não fazer o mal para ninguém, ser bom, contribuir, né? Tá bom, estamos colaborando na obra divina. E isso é maravilhoso. E é isso que dá sentido para a nossa existência, tá bom? Esses dias eu falei para uma amiga que aqui a gente não canta mamãe eu quero, a gente canta mei, mei eu quero. Então nós vamos pedir para os bons espíritos que Mei Mei, Maria Dolores, Emanuel, Ismael, né, os nossos anjos guardiões, que nos amparem, nos fortaleçam para as pequenas tarefas do dia a dia. A vida é tão curta, né? Eu aprendo isso com as pessoas mais velhas que eu, que sempre dizem assim, ó, aproveita porque, olha, eu estou com 80 e passou assim, ó. Eu estou com 90 e eu nem vi passar, já. Então, assim, que esses mentores, esses espíritos amigos nos ajudem
a tocar nossa vidinha no dia a dia em paz, para que quando a desencarnação nos visitar, a gente consiga ter serenidade para adentrar o mundo espiritual, no mínimo com a consciência de que tentou fazer o melhor. E que Jesus nos abençoe.